Se você está cansado de postar, postar, postar e não ver resultado no orgânico, fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar técnicas simples para você não depender somente de anúncios pagos. Confia na tia da estratégia parlamentar. Seja bem-vindo ao canal Estratégia Parlamentar. Eu me chamo Gisele Metter e atuo com políticos e assessores há mais de 6 anos. E por que eu trouxe esse tipo de conteúdo? Apesar de que muitas pessoas dependem somente do tráfego orgânico, ou seja, postar e esperar que a coisa aconteça. Eu reforço que o tráfego pago, ou seja, os anúncios, o impulsionamento, é importante, porque você consegue trabalhar com muito mais estratégia e direcionamento. Porém, você não pode deixar de lado também a questão do orgânico, mas de forma estratégica. Não é só postar e esperar, e se deu certo, opa, que legal, deu certo. Você tem que postar com bastante estratégia. E você tem que saber que o conteúdo orgânico, ou seja, aquele que você posta sem fazer anúncio, sem impulsionar, ele é um conteúdo que pode mostrar que está gerando um valor real, ou seja, a pessoa foi lá e ela curtiu, ela engajou e ela mostrou que aquele conteúdo tem valor, quem sabe para no futuro você colocar ele como anúncio aí também. Por quê? Porque ele já foi validado. Outra questão é que o orgânico, postar no orgânico, é o que garante também uma relevância e uma autoridade a longo prazo. Porque de nada adianta você ficar fazendo anúncio, mas a pessoa vai lá no perfil do político e não tem conteúdo de valor para ela. Então, o conteúdo orgânico, aquele que você posta, ele é importante, ele é necessário, e é ele quem garante a autoridade e a relevância do político no longo prazo. E agora eu vou te ensinar algumas técnicas para você poder aumentar o seu alcance sem precisar pagar por anúncios. E a primeira delas, e que dá muito certo, é a questão de ganchos para vídeos. Ou seja, vai gravar um vídeo, coloca uma frase de impacto, algo que gere curiosidade, algo que desperte a emoção da pessoa que está assistindo. Veja só, se você prestar atenção no início desse vídeo, eu coloquei um gancho que se conectava ali com a sua realidade, com a sua necessidade, ou seja, algo que eu acredito que ajudou você a ter mais curiosidade sobre o conteúdo desse vídeo. Então comece a fazer isso também nos perfis políticos, não começando direto com boa tarde pessoal, estamos aqui, não, coloque um gancho que faça a pessoa querer consumir aquele conteúdo. Isso por si só já ajuda bastante os conteúdos que você coloca no orgânico, ou seja, aqueles que você posta e fica observando os resultados. Outra coisa é em relação aos horários. Hoje no Instagram a gente não tem melhores horários, é uma coisa que eu nunca defendi muito, porque eu sou psicóloga e defendo muito a questão do comportamento. Então você também pode analisar o comportamento da base do político e a partir desse comportamento definir os horários de publicação. Eu gosto muito de pensar como a cabeça do eleitor, do político, o que ele faz, que horas que ele levanta, que horas que provavelmente ele pega o celular, e a partir disso eu defino os horários, fico observando se dá certo, se deu certo eu mantenho, se não deu muito certo eu vou procurando outros horários, mas sempre muito baseado no comportamento das pessoas, e não necessariamente em dicas que a gente encontra na internet dos melhores horários para se postar. Mesmo que a plataforma também possa indicar os melhores horários, sempre é bom você ir testando de acordo com o comportamento do seu público. Outra coisa que ajuda muito no engajamento, você tem que ter essa consciência, é fazer com que as pessoas realmente engajem no conteúdo. Então, criar legendas que façam perguntas, fazer CTAs, e o que são CTAs? É uma chamada para ação, é fazer a pessoa tomar uma atitude em relação ao seu conteúdo. Curtir, comentar, compartilhar, não coloca tudo de uma vez, senão a pessoa acaba não fazendo nada. Mas direcionar muito. Outra coisa que eu vejo é que em muitos conteúdos políticos, principalmente em vídeos, o final é sempre o mesmo, compartilhe com mais pessoas, ou não sei o quê. Vai variando as frases para pedir aquilo que você quer, mas lembre, em todo conteúdo você deve pedir alguma coisa, seja no próprio conteúdo, seja na fala do político, ou até mesmo na legenda, isso ajuda bastante. Falando em legenda também, sempre convide as pessoas para comentar, e quando elas comentarem, interaja com essas pessoas. Outra forma também é você colocar nos stories enquete, perguntas, coloca um emojizinho para as pessoas tocar. Quanto mais as pessoas tocarem na tela
em relação ao seu conteúdo, maior engajamento e entrega você vai ter, porque a plataforma vai entender que esse conteúdo é um bom conteúdo para ela recomendar para outras pessoas. Explorar diferentes formatos também ajuda bastante. Não ache que, porque o Instagram hoje prioriza conteúdos em Reels e agora também em carrossel, que necessariamente você vai postar somente esse tipo de conteúdo, somente Reels. Não, vamos colocar somente carrossel. O que você pode fazer é variar esses formatos para você poder equilibrar e ter uma entrega legal. Tem pessoas que gostam muito de fotos, tem pessoas que consomem mais Reels, outras gostam de carrossel. Então, quando você mescla e equilibra esses formatos, a probabilidade de você ter um engajamento de conteúdo, ela aumenta, porque você não fica preso somente em um jeito. E não suponha que as pessoas só gostam daquele jeito. Tem pessoas que gostam de diversos formatos. Então, equilibre os seus formatos também, para que você possa trabalhar focado em engajamento orgânico. Mais um hackzinho aí que funciona bastante é collab. Fazer collab com outros perfis ajuda muito no engajamento orgânico. Por quê? Você tem a possibilidade de ter maior visibilidade na base da outra pessoa. Se os políticos entendessem e começassem a ver em números ali os resultados positivos, que colaboração entre perfis, quando fica os dois perfizinhos lá, aparece o mesmo conteúdo nos dois perfis, se os políticos tivessem consciência de quanto isso pode ampliar a imagem e o alcance da mensagem deles, eu garanto que eles fariam muito mais esse tipo de conteúdo. Então, considere bastante trabalhar com conteúdos de collab, onde aquele mesmo conteúdo aparece para o perfil, e não é somente um perfil, hoje você pode trabalhar com mais perfis de collab numa mesma publicação. Então, super aposte nessa estratégia que sim tem resultados comprovados e dá certo. Outra coisa que você precisa entender é o poder da consistência. Quando você tem uma consistência de publicação, o algoritmo vai entendendo esses sinais, vai entendendo que você é constante, vai entendendo que você tem uma frequência estável, vai entendendo também que você tem interação, que você tem taxa de interação. Isso também vai dando sinais para a plataforma de que, olha só, eu vou mostrar esse conteúdo porque essa pessoa é frequente. E se alguém gostar, ele vai mostrando os próximos conteúdos. Então, não deixe de lado a constância, a frequência na publicação de conteúdo para ajudar nesse engajamento orgânico. E se de um lado eu te mostrei algumas coisas que super funcionam, que vão aumentar o engajamento orgânico, eu também devo te alertar daquilo que pode destruir, derrubar o seu engajamento, e você tem que ficar muito atento. E a primeira coisa é algo que, assim, provavelmente você já deve ter visto em muitos perfis políticos por aí, que é aquela postagem genérica, que não diz nada. Vamos supor, visita de gabinete, reunião produtiva hoje no gabinete. Não fala nada para ninguém, principalmente para a população. Tá, reunião do quê? Vai trazer o quê de benefício para nós? Então, esse tipo de conteúdo é um anticonteúdo na questão de engajamento, porque não fala nada e tá lá só para preencher feed. Outra coisa é não responder comentários. Eu sempre bato muito nessa tecla em relação às minhas consultorias. Alguém precisa ficar responsável por responder comentário. E essa pessoa não tem que ser o político. Recentemente eu peguei uma consultoria e a prefeita respondia todos os comentários. Eu falei, prefeita, você precisa ser prefeita, deixa a sua equipe responder os comentários. É claro que a equipe precisa ser treinada, que a pessoa que responde tem que conhecer muito bem o político, a forma do político e até a quem deve responder. Mas a pior coisa, que eu também já vi acontecer, tem um monte de comentário lá e o prefeito, o político, seja quem for, respondeu só a determinada pessoa que era amigo dele, conhecido, e as outras deixou ali ignorado. Isso é muito ruim e isso é péssimo para a questão não só do engajamento orgânico, mas a pessoa vai lá e fala, poxa, respondeu fulano lá e não me respondeu, né? Então isso pode comprometer ali aquela coisinha, aquele sentimento bom que as pessoas têm em relação ao político. Então toma cuidado em relação a isso. Político que ignora todo mundo, não adianta querer ser mais acessível para as pessoas se ele não responde comentários. Então cuidado com isso também, porque isso pode depor contra o seu engajamento orgânico. Outra coisa também que eu já falei, mas eu vou repetir, é você focar somente na publicação sem pensar na estratégia de interação. Quando você posta um conteúdo, você tem que pensar na estratégia de interação. O que eu quero? Eu quero curtida? Não, eu quero comentário. Não, eu quero que essas pessoas enviem, porque é um conteúdo que elas precisam enviar para outras pessoas. Então começa a incorporar isso também na sua estratégia de criação. Poxa, eu vou criar esse conteúdo. Qual é a intenção desse conteúdo? A intenção desse conteúdo é que eu quero comentário. Então você vai moldar
o seu conteúdo com estratégia. Isso é ter estratégia. Caso contrário, só pensar no conteúdo sem pensar na interação é postar por postar. Então comece a ter mais direcionamento na criação de conteúdo também. E outra coisa que derruba bastante engajamento é as pessoas não entenderem o que está sendo falado. A maioria das pessoas não sabe o que é um PL, por exemplo. E o que a gente mais vê, apresentei o PL de número X, as pessoas, ali já se perdem, as pessoas não querem saber. Então cuidado com o politiquês, porque o politiquês no perfil político é o que mais mata engajamento, porque as pessoas não vão interagir, não vão reagir com aquilo que elas não entenderam. Então muito cuidado, coloque uma linguagem bem acessível que qualquer pessoa entenda, porque isso pode ajudar bastante a propagar a mensagem e o trabalho do político. E claro, sempre usar dados. Se você fala em conteúdo orgânico, onde você depende do engajamento das pessoas para ter um maior engajamento, um maior alcance, não está trabalhando com o tráfego pago, onde você direciona um pouco mais isso, você tem que olhar para os números, você tem que olhar o que deu certo, quais foram os posts que tiveram maior engajamento, o que tinha naqueles posts que deram maior engajamento e o que eu posso replicar. Outra coisa é fazer teste de temas. Então vamos trabalhar uma série aqui, vamos fazer uma série de 5 posts e depois vamos avaliar. Por quê? O que acontece? Às vezes as pessoas postam uma vez, duas, mas não deu certo. E aí desistem, quando na verdade estava ali na cara para dar certo. Então, sempre teste, mas não é uma ou duas vezes. Eu sempre sugiro que você teste aí pelo menos 5 vezes, ou seja, 5 semanas, uma vez ali por semana, para você bater o martelo se aquilo deu certo e você deve continuar, ou se não deu certo e você deve pensar numa outra forma, num outro tipo de conteúdo. Outra coisa é analisar quais são os públicos que mais interagem do político e a partir disso também criar conteúdos específicos para ele, porque isso também vai ajudar bastante a engajar a sua base. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha tido muitas ideias com tudo que eu falei por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito para receber mais conteúdos como esse. Um abraço e até breve! Confia na tia da estratégia parlamentar.